De regresso ao Projeto Empresa, conheça agora notícias de outras empresas que também marcam a atualidade. 4 amigos de diferentes nacionalidades resolveram criar um negócio para ajudar a ultrapassar as dificuldades que eles próprios sentiram quando estudaram fora do seu país. A Uniplaces é um motor de busca de casas desenhado especificamente para universitários. Por isso, a pesquisa no site pode ser feita por universidade ou por freguesia. A Uniplaces surgiu dessa falta no mercado a nível do arrendamento e depois percebemos, através de uma conversa com um amigo meu, que era na altura presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, percebemos que isso faria sentido, que os estudantes tinham exatamente o mesmo problema e muito mais o aluno internacional. Nem os sites das agências, que são muito virados para o target nacional, não existe ainda um site a nível global onde consiga centralizar toda a oferta de arrendamento, nem que fala a mesma linguagem do estudante. Mas como funciona na prática? Uma plataforma de arrendamento universitária onde centraliza a oferta de quem queira arrendar um imóvel. Neste caso poderá ser um quarto ou um imóvel completo e estes nossos fornecedores são particulares, são também agências imobiliárias e também poderão ser hostels e residências universitárias. Eles centralizam toda a oferta na plataforma e nós, de uma forma muito direta, colocamos todos os estudantes que vêm à procura de arrendamento no nosso site em contacto direto com estes particulares ou agências imobiliárias. Por enquanto, a colocação de anúncios no site é gratuita, mas a intenção é que os anúncios passem a ser pagos, para esta ser a fonte de receitas da Uniplaces. A empresa tem, neste momento, 17 mil casas ou quartos disponíveis para alugar. Por mês, há entre 3 e 4 mil contactos diretos entre proprietários e possíveis inquilinos através do site. O projeto começou em Lisboa e no Porto, mas já está espalhado por todo o país e não só. Neste momento já estamos no Chile também com escritório lá, através de um sócio da Mariane, e com perspectivas de entrarmos na América do Sul a sério e também em Inglaterra. Uma expansão que resultou do financiamento de 200 mil euros por parte de investidores nacionais e ingleses. E apesar do negócio ter sido desenhado a pensar nos estudantes estrangeiros, a verdade é que 60% do tráfego da Uniplaces ainda é de estudantes portugueses que procuram casa na cidade para onde vão estudar. E nem a crise económica em geral, e especialmente no setor imobiliário, afetou o negócio dos 4 jovens. Acho que a crise é um facto que potencia o empreendedorismo. Tem um menor custo de oportunidade, existe maior talento disponível para nós atrairmos para o nosso negócio e por isso tem sido realmente uma grande aposta. Este setor do imobiliário que realmente durante muitos anos funcionou muito bem e nesta altura há uma fratura muito grande no mercado, as pessoas não conseguem rentabilizar os imóveis, há muitos imóveis disponíveis e a Uniplaces poderá ser uma solução para esses proprietários que querem rentabilizar esses imóveis com um mercado muito nicho, mas que realmente é uma solução muito boa. Um mercado de nicho que tem 151 milhões de universitários no mundo, que geram 55 mil milhões de euros de rendas pagas por estudantes. A decisão ainda não é final, mas tudo aponta para que seja esta a estratégia escolhida pela Telefónica para reduzir a elevada dívida. A ideia é juntar numa holding todos os negócios da Telefónica na América Latina, incluindo a Vivo, que comprou a APT. Depois é fazer a oferta pública de venda de uma fatia da nova empresa. A bolsa de eleição é a de Nova Iorque. A operação da Telefónica na América Latina gerou receitas de quase 21.500 milhões de euros, a crescer em 6%, ao contrário da operação no gigante na Europa, que até perdeu receitas nos primeiros 9 meses do ano, face a igual período de 2011. Chile, Colômbia, México, Peru e Brasil, mercados emergentes que têm merecido a atenção dos investidores internacionais por estarem relativamente a salvo de uma possível recessão nos Estados Unidos e na Europa, cada uma motivada por fatores diferentes. O fiscal cliff nos Estados Unidos, a crise das dívidas na Europa. A favor desta operação está o encaixe financeiro, contra uma quebra nos dividendos a serem entregues à casa-mãe, porque haverá uma base maior de acionistas por quem distribuir os lucros. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro.
O Orçamento do Estado para 2013 prevê uma alteração ao regime de recuperação do IVA sobre créditos de cobrança duvidosa ou até mesmo incobráveis. É sobre este novo regime de que falamos hoje no consultório empresarial. Olá, Diogo Bernardo Monteiro. O que é que está aqui em causa neste regime de recuperação do IVA? Bom, como nós sabemos, a obrigação que uma empresa tem de entregar o IVA ao Estado não é quando o cliente paga. Tem regras específicas em função do momento em que presta os serviços, em que vende o bem, a emissão da fatura. E, portanto, independentemente desse pagamento, a empresa tem logo que ir entregar o IVA ao Estado. O que sucede é que muitas vezes, e infelizmente cada vez mais, a empresa depois não conseguirá cobrar essa fatura. E, em consequência, tem que ser indemnizada ou tem que ir recuperar o IVA que entregou ao Estado e que o seu cliente nunca lhe pagou. Ora, é exatamente as circunstâncias em que essa recuperação do IVA pode ocorrer que foram alteradas e que, naturalmente, merecem, na minha opinião, uma análise mais detalhada. Mas, segundo o atual regime, em que circunstâncias é que é possível recuperar o IVA? O atual regime é, na minha opinião, bastante limitador. Em primeiro lugar, há uma possibilidade de recuperar o IVA quanto aos chamados créditos de cobrança duvidosa, mas em circunstâncias muito limitadas e com valores muito baixos. Portanto, genericamente tem que ser sobre clientes que não sejam sujeitos passivos de IVA e valores muito reduzidos. Existe depois o regime que é normalmente utilizado, que é um regime que tem muitas vezes intervenção judicial, por exemplo, nos processos de execução. Se eu de facto vou executar para tentar cobrar uma fatura e depois se chega à conclusão que porque não existem bens do devedor que aquele crédito resulta incobrável, posso recuperar o IVA. Ou, por exemplo, num processo extrajudicial de conciliação, que é quando uma empresa que está quase numa falência se acordam reduções de créditos, ou mesmo nos processos de insolvência, quando é decretada a insolvência de uma empresa, também posso recuperar o IVA. O que espelha bem que a maior parte das situações em que eu posso recuperar o IVA, ou pelo menos aquelas que são mais importantes para as empresas, envolvem sempre uma carga burocrática relativamente acentuada. E que alteração é introduzida com o Orçamento do Estado para 2013? São várias. Em primeiro lugar, adapta-se um pouco a redação do Código de IVA àquilo que são os novos procedimentos das empresas que estão em situação de insolvência e os novos procedimentos de revitalização das empresas. E, portanto, quando há acordos dentro desses processos que impliquem a redução de valores de dívidas, naturalmente que o credor também poderá ir recuperar o IVA. Mas a alteração que eu entendo mais importante diz respeito à criação de um novo regime para aqueles créditos incobráveis, para os créditos de cobrança duvidosa, perdão. Ou seja, aqueles créditos em que não há esta intervenção judicial, mas em que, por causa do prazo que já demorou a cobrar, por causa das diligências que a empresa já desenvolveu para cobrar, de facto não está a conseguir cobrar. E então cria-se um mecanismo em que a empresa vai identificar esta situação para a Administração Fiscal e vai pedir autorização para a Administração Fiscal aceitar que se recupere esse IVA. E, portanto, é um mecanismo completamente novo, naturalmente sujeito a esta formalidade da autorização. E qual é o prazo para a apreciação desses pedidos? Bom, na verdade o prazo podia ser mais curto, mas é o prazo que temos. E temos uma alteração entre até aquilo que foram os primeiros documentos da proposta de Orçamento de Estado e depois a proposta que foi apresentada. E o prazo que está na proposta é de 8 meses. Portanto, a Administração Fiscal, em princípio, tomará uma decisão no prazo de 8 meses. Se nada disser, exceto se forem determinados valores mais baixos, presume-se que foi indeferido o pedido. No entanto, este prazo tem uma explicação, é porque a Administração Fiscal aquilo que vai fazer é contactar o devedor para confirmar que, efetivamente, está em falta aquele IVA e que não foi paga aquela fatura. Para quê? Para se chegar à conclusão que o montante da fatura não foi pago, o credor lê essa empresa que prestou o serviço ou que vendeu o bem, recupera o IVA. E o devedor, que eventualmente deduziu o IVA sem o ter pago, vai ter que devolver esse IVA à Administração Fiscal. Portanto, a intervenção da Administração Fiscal e justificam-se esses 8 meses para, no fundo, tentar aqui criar estas condições ótimas para também não haver prejuízo para a Receita Tributária. É um prazo razoável? É um prazo razoável, embora pudesse ser mais reduzido. As empresas agradeceriam se fosse mais reduzido. Então, qual é a grande vantagem das alterações previstas para 2013? A grande vantagem é que, ao alargar-se, ao criar-se este regime
mais genérico para os chamados créditos de cobrança duvidosa, vai-se afastar todas aquelas situações que iam para tribunal, designadamente para execução, única e exclusivamente para recuperar o IVA. As empresas, na maior parte das situações, quando tinham uma fatura emitida a um cliente que sabiam que não tinha capacidade para pagar a fatura, a única maneira de ir recuperar esse IVA era metendo uma execução em tribunal, ou seja, apresentando uma execução em tribunal que já sabia que não iria conseguir cobrar. Única e exclusivamente para o tribunal dizer que sim senhor, não havia bens e que haver um determinado registro, depois ter uma certidão nesses termos para conseguir recuperar o IVA. Ora, com este procedimento, vai deixar de ser necessário às empresas gastarem tempo e dinheiro com esse recurso aos tribunais, utilizando, pelo contrário, este procedimento junto à administração fiscal. Ora, isto tem claramente vantagens para todos. Para as empresas, porque poupam tempo e dinheiro, e para os tribunais também, porque esperamos ficarão menos congestionados com este tipo de ações em que manifestamente não terão sucesso. É preciso não esquecermos que uma execução em que o devedor não tem bens, fazem-se diligências para ver se há bens ali. Depois não há, fazem-se novas diligências para ver se há bens noutro sítio. E tudo isto demora imenso tempo e tudo isto gasta imensos recursos. Portanto, sem dúvida alguma que esta poderá ser uma boa notícia, quer para as empresas, quer, sem dúvida, também para os tribunais e para todos aqueles que precisam da justiça. Diogo, muito obrigada. Obrigado, Até ao então. próximo Até à consultório. E antes de terminar, saiba como se faz. Foi a primeira empresa portuguesa a produzir colchões de mola em 1955. A Mola Flex desenvolveu uma mola própria que ainda hoje produz em São João da Madeira. Os colchões têm 3 componentes principais: a estrutura, o tampo e a faixa. A estrutura, ou o chamado bloco, a parte interior do colchão, pode ser de mola ou de espuma. Embora os de mola continuem a ser os preferidos dos portugueses, os colchões de espuma começam a ganhar terreno no mercado. Na Mola Flex fabricam-se de ambos os tipos. A mola pode ser bicónica ou helicoidal e a espuma utilizada também é variada. As mais comuns são a viscoelástica, um material desenvolvido pela NASA, o látex ou a chamada espuma HR, ou seja, de alta resiliência. As espumas podem ser misturadas e dar origem a blocos mistos. A Mola Flex utiliza 22 blocos de espuma diferentes, mas não os fabrica, compra-os a outras empresas. Dependendo do tipo de estrutura, se de mola ou de espuma, o colchão será mais firme ou mais suave, respirará melhor ou pior. Os de mola garantem à partida maior firmeza e uma melhor respiração. O tampo ou o acolchoado, a parte exterior do colchão, é feito numa máquina carregada com 3 bobines. Neste caso, com viscoelástica, um derivado de espuma e uma espuma perfilada, ou seja, moldada. As 3 mantas são unidas ao tecido, que pode ser de várias qualidades. Os tecidos podem beneficiar de vários tratamentos: antialérgicos, antiácaros, antifungos, antibacterianos. A lista é grande. Os tratamentos são mais comuns nos tecidos, mas podem também ser incorporados nas espumas dos blocos e nas mantas. O tecido é depois bordado na mesma máquina, formando o acolchoado. O bordado não tem apenas uma função estética, ele é importante na definição do nível de firmeza. Quanto mais fechado o bordado, maior a firmeza. O tampo é cortado com a medida encomendada ou então é enrolado para estoque. Os tampos dos colchões de melhor qualidade são cozidos à volta. A operadora fecha o tampo numa máquina de costura. Além da estrutura e do tampo, o colchão tem a faixa. Uma máquina junta o tecido, a espuma e o chamado TNT, tecido não tecido, uma espécie de entretela que estabiliza o conjunto. As 3 camadas vão a bordar. São colocadas as pegas, 2 ou 4 de cada lado, consoante os modelos. Algumas faixas levam os chamados respiros, cápsulas perfuradas que deixam o ar entrar e sair para uma melhor respiração do colchão.
É também na faixa que se põe a etiqueta com a marca. Numa mesa giratória são montadas todas as peças que formam o colchão. Primeiro, a estrutura ou bloco. As operadoras cobrem o bloco com cola e em cima põem o tampo, primeiro de um lado e depois do outro. De seguida encaixam a faixa. Se o colchão for de molas, o bloco é primeiro coberto com feltro. O feltro é agrafado à estrutura. Só depois são colados os tampos. Posiciona-se a faixa no sítio e deposita-se o conjunto na linha que conduz aos operadores, que vão fechar o colchão, isto é, unir os tampos à faixa. A mola multilástico da Mola Flex é uma mola contínua sem nós, com forma helicoidal. É fabricada na mesma unidade em São João da Madeira. O arame entra numa máquina que lhe dá forma. As bobinas, neste caso 12, alimentam depois outro equipamento que as junta num bloco. O bloco pode ou não receber um aro para lhe dar maior estabilidade. Neste posto da linha de montagem é feita a leitura do código de barras do colchão. É dada baixa da matéria-prima no armazém e mais uma unidade entra no sistema de logística para distribuição. No final do processo, o colchão entra numa máquina de embalamento. O produto está pronto para ser entregue ao cliente. Desta fábrica da Mola Flex saem entre 150 a 160 mil colchões por ano. É o ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Voltamos para a semana. Até lá, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.